E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo relacionado à cosmologia, que na verdade é um tema que eu tenho visto muito tempo em palestras do Leonard Susskind, né? E recentemente eu quis saber mais sobre com mais detalhes, né? Ele deu umas palestras no Simon Institute. Teve até a presença do Scott Aronson, que é importante na computação quântica e tal. E essa pesquisa é meio que feita pelos dois, de certa forma. O Susskind, que é bem extremamente importante na física, né? Principalmente relacionado ao buraco negro e teoria das cordas. Então ele é um cara importante nessa área e o Scott Aronson mais para parte de complexidade computacional nesse contexto, né? Então eles são os dois que fazem parte dessa pesquisa, mas o Susskind que teve a iniciativa, creio eu. E algumas coisas antes que eu preciso explicar, é só coisas que são básicas pra gente entender o que a gente vai falar depois. Primeiro que nesse contexto a gente vai representar o espaço-tempo, né, por Minkowski Space. Então você tem aqui as dimensões que meio que funcionam como coordenadas para como a luz vai atravessar ao longo do tempo t. Esse F aqui seria o ângulo que demonstra a rotação relacionada a- ao caminho que, vamos supor que tem uma partícula de luz e ela faz um caminho aqui e a gente quer representar ele nesse espaço, essa partícula de luz nesse espaço, né? Então, uma forma de representar as dimensões que uma partícula atravessa no espaço, né? Ela pode ir para a direita, para a esquerda, não importa, mas é uma forma de representar ela relacionada ao ângulo dela ao longo do tempo e a deviação dela ao longo do tempo nesse espaço, né? É um espaço não euclidiano, então ele não tem uma geometria euclidiana comum, é uma coisa mais curva e pá. Como você vê aqui na geometria é um pouquinho bem diferente, né, do normal. Então a gente quer saber a posição X dele ao longo do tempo, relacionado nesse espaço, né? Enfim. E tem esse paper aqui que mostra bastante sobre Minkowski Space. E uma coisa importante nesse contexto que a gente vai usar é o anti de Sitter Space, que é uma forma de representar o, como um sistema se comporta no espaço-tempo, no espaço em si, em campos gravitacionais e tal, e se dá por essa matriz aqui. Matrizes são muito usadas, por exemplo, na relatividade de Einstein, né? No contexto de geometria não euclidiana, né? Então, aqui a gente tem uma hipérbole, né? O- Uma partícula de luz que vai andar nesse sistema, ela vai passear nesse sistema de uma forma bem diferente do comum, da representação comum que a gente tem euclidiana, né? A gente tem essa matriz que define como esse espaço se comporta, né? Com quatro dimensões. É cinco. Tem uma que é com cinco. Então, esse aqui é The Sitter Space. Deixa eu ver se. Opa. Ah, pronto. The Sitter Space, daqui é só um slide de um dos que eu peguei de um curso da Universidade de Cambridge. Então, é aquele mesmo cone. E você tem, de repente, uma partícula de luz andando nesse sistema. E no caso, você tem no teoria dos grupos, a gente a teoria dos grupos nesse contexto, que é uma na razão da matemática, ela pode definir o espaço geométrico daqui como um grupo para descrever a forma que a luz, por exemplo, uma partícula anda aqui, né? A forma que ele, a forma que ela pode se comportar ou não nesse sistema que tem uma simetria bem importante. Então, no geral, essa equação define a geometria por completo desse sistema e no contexto de um buraco negro também esse tipo de equação é bem relevante. Então, aqui desse interspace, aqui antes desse interspace, é que você tem aqui as coordenadas que definem as dimensões. Aqui nós temos quatro, né? Definidas por t, x, y e u, que são definidas em matrizes, como a gente viu antes. É um sistema hiperbólico. Outra coisa importante é o diagrama de Penrose. Ele é usado para definir principalmente buracos negros, normalmente.
em que esse espaço aqui a gente tem a singularidade. Então, vamos supor que uma pessoa está observando, vamos chamar ela de Bob, observando Alice caindo nesse buraco negro. E quanto mais ela chega aqui, nesse espaço em cima, a singularidade, ela já era, ela vai ser perdida para sempre. Ninguém vai ter acesso, né? Que essa é a seção 2 desse sistema. Então, você tem aqui um espaço que define um campo gravitacional, né? Então a gente tem um sistema gravitacional que pode ser descrito em Minkowski Space e que pode ser um sistema mais massivo, menos massivo, né? Quanto mais quantidade de massa do sistema, mais quantidade de força gravitacional ele vai ter. Outra coisa que eu, na verdade, não sei tanto é o diagrama de Ringler, que na verdade eu fiquei sabendo lendo a tese do Susskind, que é relacionada a Minkowski Space, né? E a como um sistema se comporta em Minkowski Space. E aqui foi aplicado no paper do Susskind, né? Outra coisa que é super importante é a DSCFT. Isso aqui é extremamente importante e você pode, quem acompanha aí bastante física recente, vendo palestras recentes, muitas das coisas usam isso, né? Somente quando eu tô falando sobre buraco negro, enfim, sistema, no geral, qualquer sistema desse tipo vai ser usado isso daqui. A parte ADS é antes desse ter space, que a gente mostrou antes. Então, ADS é antes desse ter space. E CFT é Conformal Field Theory. Isso daqui é relacionado à topologia. Eu lembro até de um primeiro livro que eu li nesse tema. Na verdade, foi escrito por um brasileiro, parece, da USP, que é uma introdução a CFT. E, no geral, eu posso até deixar na descrição, né? No geral, o CFT tem a ver com descrever o antes desse ter space em um espaço topológico. O Susskind usa um torus, por exemplo, que parece um donut, para descrever o sistema dele, que a gente vai falar já já. Então, é bem importante. Então, esse daqui é a descrição somente ilustrativa de ADS-CFT. Então, você tem aqui um buraco negro, você tem aqui as bordas desse sistema, que é esse ADS. Você tem ao redor um campo gravitacional de 4 dimensões, que pode ser definido de forma ilustrativa como um holograma, nesse caso que a gente está vendo aqui. É só uma imagem ilustrativa apenas, não define como as coisas realmente acontecem. E você tem aqui, antes desse ter space, em 5 dimensões. O que significa esse 4 dimensões? Vamos por aqui é Minkowski Space e aqui é antes desse ter space. Significa, você vai usar um conjunto de matrizes que você vai usar elas de forma diferencial para entender como uma partícula viaja nesse sistema. Então, aqui tudo usando matriz. E no caso, aqui a borda aqui, a borda do buraco negro que é bem importante. Aí você tem uma partícula de luz que entra aqui e tal. E você poderia descrever de uma forma simulada, né? Como essa luz ia trafegar nesse sistema usando esse contexto. Uma coisa que o Susskind usa também para descrever a teoria dele, que é uma teoria relacionada à complexidade de buracos negros e de pontos de Einstein-Rosen, que na mídia é chamada de buraco de minhoca, né? Que é uma coisa teórica apenas. Esse é um exemplo de um buraco de minhoca, uma ponte de Einstein-Rosen. E eu já falei no canal que o artigo original. Não, não, desculpa, era só outra coisa. Tava confundindo com o paper de PR. Mas aqui você tem um sistema hiperbólico que conectaria, em teoria, dois buracos negros, por exemplo. É só uma teoria, né? O Susskind, nos papers que estão na descrição, né? Como esse daqui, são 3 palestras, né, em complexidade e buracos negros. Na verdade, parece que umas delas estão no YouTube também, parece. Essa versão escrita, né? Que tem umas 100 páginas mais ou menos. 81 páginas mais ou menos. E só você pesquisar isso daqui, ó, como tá aqui. E uma coisa que ele fala é a evolução do sistema quântico, né?
que seria a forma de se definir também o contexto do buraco negro. Porque qual que é a coisa aqui? Ele está definindo a complexidade computacional de simular um buraco negro. Obviamente, quanto mais massa você tem no sistema, quanto mais gravidade ele produz, quanto mais partículas ele tem, é mais difícil de simular. Então, eu já dei um exemplo várias vezes no podcast da Arena Science, que eu recomendo muito que você veja, ouça, né? Que, que, por exemplo, você tem um sistema de uma panela, tem uma entropia X, temperatura X, e tem um monte de partícula bambuciando nela, ela tem uma complexidade X para você simular ela no computador. Uma panela maior vai ser mais moléculas, vai ser mais difícil, uma complexidade computacional maior. Quanto mais a complexidade é grande, mais energia você necessita para simular aquele sistema. Então, se eu quiser calcular um mais um, no computador vai conseguir calcular facilmente. 20 vezes 20 também, embora, entre aspas, é mais lento. Agora, se eu calcular 2 elevado a 1.599.000, 1 bilhão, né? 2 elevado a 1.599.000, você põe aí no seu Linux para rodar. Pode pôr a placa de vídeo que você quiser, não vai rodar, porque simplesmente é um número muito grande. 2 elevado a 2 bilhões, algo assim. Trilhões. É um número que pode ser até visto até um supercomputador não conseguiria calcular. É uma conta simples, né? Não só um número que é grande. 2 elevado a 5 facilmente calculável, né? Então aqui seria a evolução de sistema quântico ao longo do tempo. E nas palestras que eu já vi nesse tema do Susskind, que tem no canal da Stanford. Só põe no YouTube Susskind Complexity, você já acha em Black Holes, né? Então você tem aqui o sistema quântico, você tem algo que se chama infecção, que ele diz, né? Que o sistema começa aqui e ele vai infectando outros qubits do sistema até ele infectar tudo, né? Então a interação de qubits é uma coisa meio que não é linear, mas ele meio que, como eles estão em entanglements, né? Eles estão ligados por entrelaçamento quântico e eles podem mandar informação dessa forma. Eles são infectados dessa forma, assim. Eu não sei como expressar isso de uma forma mais simples. Outra coisa que é nova, que eu nunca tinha ouvido falar, é uma forma quântica que ele representa do expoente de Lyapunov. O expoente de Lyapunov eu já conhecia já, porque ele é da teoria da complexidade. O que ele define? Ele define a diferença de um sistema não complexo em complexo. Então vamos supor que essa linha define um sistema que não é complexo. E essa divergência entre essas duas unidades de medida, que poderiam ser seus dados de dados econômicos da Bolsa de Valores, por exemplo, eles dão essa linha aqui, essa diferença, é o que o expoente de Lyapunov quer calcular. Ele quer calcular a- o quanto esse sistema é caótico. Poderia ser na economia, um sistema biológico, não importa. É muito aplicável para inflação, por exemplo. Já vi artigo nesse tema e eu já escrevi um livro nesse tema, que tinha um capítulo só sobre isso. Então, expoente de Lyapunov serve para isso. Mas ele faz uma versão quântica do expoente de Lyapunov. O que faz sentido, porque ele está tentando descrever complexidade computacional de buracos negros. E faz sentido ter um expoente de Lyapunov, que você quer calcular a complexidade do sistema quando ele é caótico. E é definido por essa fórmula aqui, que é um expoente de Lyapunov quântico dele aqui. No contexto da linha de tempo de Winder, né? Naquele formato do Minkowski Space que eu falei. E ele define usando a teoria dos gráficos. Assim, eu já vi muitas aulas do Susskind, porque eu fiz o curso dele inteiro. Tem no negócio online da Stanford, né? E tem também no YouTube, no canal da Stanford. Todas as aulas dele sobre relatividade e tal. E eu fiz há muito tempo. Eu lembro que eu fiz até. Eu comecei a fazer no Natal, na verdade. Virando o ano eu lá tentando aprender física com Susskind, né? Faz tempo. Mas eu lembro que ele gostava muito de teoria dos gráficos para explicar as coisas. Nesse contexto, ele está usando um contexto da teoria dos gráficos, no contexto de um buraco negro, para explicar a evolução
da informação contida nesse sistema ao longo do tempo. Então tem aqui um gráfico, tem aqui outros. Então a transição, o crescimento de complexidade linear em um buraco negro, que obviamente vamos supor que um buraco negro é pequeno, ele vai crescendo ao longo do tempo. Você tem um crescimento em complexidade também. Então é que nem aquele exemplo da panela. Se eu tenho uma panela pequena, vamos supor que ela tem um volume X, pressão Y. Se eu aumentar essa panela 100 vezes mais, a complexidade, por exemplo, o nível de o número de energia que meu computador vai precisar para simular o que está nessa panela, as partículas e tal, é maior. Um exemplo, artigos relacionados à simulação do universo, simulação de galáxias, numericamente, usando trilhões, supercomputadores, né, para simular 1 trilhão de partículas, que eu já escrevi um capítulo de um livro também sobre isso, no, no, no Inquisitiones Ex Natura, volume 3, que é um livro do nosso canal. E quanto mais você tem mais partículas, mais demora para você simular, porque você tem mais coisa, né, para simular. Então, quanto mais um buraco negro cresce, mais informação ele contém, e portanto, aqui ele está descrevendo o crescimento linear de complexidade nesse sistema. Então, ele dá a complexidade desse sistema por essa função, por essa integral aqui, de 0 até t, que define o crescimento do sistema. Aqui é uma constante e o logaritmo disso, que vai ser relacionado a essa função. E o que você quer calcular a complexidade, né? Essa função ao longo do tempo. E aqui é o tamanho desse sistema e a complexidade que ele cresce ao longo desse tamanho. Ao longo do tempo, né? Então, é isso. O sistema de um buraco negro ele cresce em complexidade, em quantidade de informação, ao ponto que quanto mais ele cresce, mais é difícil você simular ele numericamente. Mais partículas ele tem, pá. Eu só tô dando um resumo da tese dele. Da tese não, aqui são 3 palestras sobre complexidade de buracos negros, né? Eu acho que só tem uma no YouTube. E. Porque eu lembro que eu já vi faz tempo. Aqui, a entropia de um buraco negro, que é definida pela questão de Bernstein-Hawking. Aqui embaixo são as portas que esse sistema tem no contexto de computação quântica. É parecido com as portas clássicas de computação também. E no contexto também de computação, né? A, o clock time, que seria relacionado a. Você tem um processador, você quer calcular as operações que definem como resolver o seu problema. De repente, jogando Minecraft lá, seu processador tá milhão, né? Operando em vários ciclos de processamento de CPU por segundo. Esse aqui é relacionado a isso. Só que no contexto de uso, é, o tempo de Hingler como o tal, né? Que é relacionado à evolução desse processo ao longo do tempo, né? Em 4 dimensões. E por fim, essa tese é menor dele, tem 14 páginas apenas, aquela outra tem mais, tá na descrição. E nessa ele faz uma conjectura, né? Isso aqui junto com o Armstrong. A complexidade de certos circuitos quânticos cresce linearmente com o número de passos ao longo do tempo, até atingir o seu valor máximo, exponencial no número de qubits. Então a complexidade de sistemas quânticos com um buraco negro cresce ao longo do tempo de forma linear. A complexidade computacional. E só um exemplo desse contexto, o que é complexidade computacional? Nesse P aqui, a gente tem problemas, é uma classe, quer dizer, todas aqui são classes de problemas computacionais, e esse P são problemas que são resolvidos de forma polinomial. Então, por exemplo, eu quero escrever um programa para achar um nome numa lista. Esse programa ele pode ser resolvido de forma polinomial, dependendo do tamanho da lista. Pode ser de forma linear, que a gente usa a notação O, Big O, né? Parênteses N, que é linear. Pode ser de forma quadrática, que seria Big O, N ao quadrado, enfim. O logaritmo de N, depende do problema. E aqui são problemas que são tratáveis, que a gente pode resolver de forma rápida, né?
problemas não tratáveis são problemas que são difíceis de resolver. Até tempo atrás, descrever o envelopamento de proteínas, por exemplo, era um problema não tratável. Era NP, né? Que a gente chama, não polinomial. Então, tem alguns problemas do jogo The Witness que são, por exemplo, NP complete, né? São problemas que não são tratáveis computacionalmente. Você não consegue achar uma solução rápida para eles. Você consegue verificar que tem uma solução, mas você não consegue resolver. Tem problemas NP-hard também, que são também difíceis de resolver. Tem alguns problemas que a IA resolve, inteligência artificial resolve, mas não todos. E principalmente tem o XP Space, que seriam os problemas exponenciais. Esse seria o problema mais difícil no contexto de computação, né? Então, problemas exponenciais são problemas que são extremamente difíceis de resolver no computador, que são tão grandes, tão complexos, que você precisaria de muito capacidade de processamento para fazer isso, né? Milhares e milhares de. De repente tem um problema que depende de usar um supercomputador e mesmo assim ele não resolve. Porque não importa mesmo que você crie um algoritmo melhor, você precisa de mais capacidade computacional, né? E talvez simular o universo por completo seja nessa área, né? É, é um número tão grande de dados que se torna exponencial, né? E o que ele tinha dito isso? Que num sistema quântico, como num buraco negro, o valor cresce de forma exponencial o número de qubits, né? Então, o que significa que um sistema teria que ser muito rápido, ter muita velocidade para conseguir simular um sistema quântico como um buraco negro ou algo do tipo. Ou ele usa também o exemplo do buraco de minhoca, com um volume específico para também simular isso. Então, basicamente está dizendo que problemas como esse no nível quântico são extremamente complexos do ponto de vista cosmológico, né? Tem uma área da teoria da complexidade, né? Que é diferente dessas daqui, que é a BQP, que é Bounded Error Quantum Polynomial Time. Seria a probabilidade, né, de você resolver um problema computacional usando um computador quântico, que ele já vem com erro, por isso bounded error. Ele já vem com erro de, sei lá, 1/3 de que ele vai achar a resposta ou não. Porque a gente tem algoritmos de correção de erros na computação quântica, mas ele já vem com erro por design, né? Esse é um problema da computação quântica. Ela tem que corrigir muitos erros e isso é difícil, né? Então, principalmente a pesquisa relacionada à correção de erros. E tem a questão, né? Se BQP, né? Seria a complexidade de, de resolver problemas computacionais no computador quântico. Se ele estiver no espaço P, significa que a gente pode resolver esses problemas de forma polinomial. Então vamos supor que a gente tem um computador quântico eficiente e ele esteja nessa área, fora da NP complete, que são problemas difíceis, que é difícil de resolver, que a gente não tem nenhum algoritmo correto para resolver rápido, como resolver problemas criptográficos da RSA, que se você resolvesse de uma forma polinomial, você ia conseguir hackear o mundo todo, literalmente. Mas como são problemas difíceis e intratáveis, você não tem como resolver, que no geral são relacionados à fatoração de números grandes. Só que se BQP realmente é igual a P, como o Aronson, por exemplo, diz, então quer dizer que computadores quânticos, em alguns problemas, são mais potentes, ao ponto de serem talvez o futuro no contexto da velocidade de computadores, né? No sentido de que computadores quânticos, em alguns problemas, vão ser realmente melhores que os clássicos. Em alguns. E a definição disso, alternativamente, pode se definir que BQP, né? Em termos de máquinas de Turing quânticas, se uma linguagem L está em BQP, se somente existe uma máquina Turing quântica polinomial que aceita o erro de probabilidade de 1/3, né? Para todas as instâncias, né? Então, a máquina de Turing, ela é um pouco diferente das máquinas comuns. Ela é meio que aceita. Ela funciona com zeros e uns, mas ela computa as coisas de uma forma linear, né? Uma coisa de cada vez. E no caso, todas as instâncias dessa máquina de Turing, que eu já fiz vídeo no canal, você pode ver para mais detalhes.
teria um erro de 1/3. É um erro bem grande, né? Mas mostra que tem um erro que tem que ser corrigido em sistemas de computação quântica para serem mais eficientes, mas que no geral que eles poderiam dar uma velocidade incrível para resolver problemas como a entropia de Bekenstein-Hawking, por exemplo, que seria, num contexto de simulação, simular a entropia de um buraco negro num contexto geométrico, que é definido pela área de Planck e pela unidade de entropia, que é definida pela área de Planck. E nesse contexto, você poderia simular o sistema de um buraco negro como ele se comporta geometricamente, de certa forma. Embora isso aqui é uma coisa mais visualmente aprazível, mas não tem muita significância também em prática atual. Mas no geral, seria importante para a entropia, talvez, nesse contexto. E a área nesse contexto é 16 pi, né? É, aqui relacionado à gravidade, massa, né? Dividido por c, que é a constante da luz, né? Ao quadrado, né? Que é a área desse sistema. De um buraco negro em si, né? Tem também a questão de colisões de buracos negros. Ele não falou muito nesse contexto, nada na verdade nesse contexto, mas eu creio que seria uma área para explorar depois. Se você é físico ou física, seria uma área para explorar. Se você quer relacionar a teoria da complexidade com buracos negros, a colisão seria importante. Tem vários experimentos que foram feitos ao longo dos anos, não muitos na verdade. Você pode achar no Google Scholar de relacionado a colisão de buracos negros. É um número de dados bem massivo. E obviamente a complexidade de sistema é muito maior do que um buraco negro assim, estático, né? Porque são dois que estão se colidindo e se eles tiverem uma massa gigante, você tem talvez um sistema tão caótico que aumente o nível de complexidade nesse sistema, né? Eu já vi uma palestra, eu não vou conseguir achar facilmente, mas que diz, acho que é no Simons Institute, que falou que a complexidade de sistemas gravitacionais, por mais que o sistema gravitacional cresça, a complexidade não cresce. Então depende. A visão do, dos Zuckerberg é que cresce exponencialmente. E se crescer exponencialmente, quer dizer que vai ser um problema difícil de resolver de forma computacional com computadores comuns. Então, basicamente é isso. Resumindo, buracos negros teriam, quanto mais eles crescem, mais quantidade de informação ele possui, né? Mais difícil é simular, né? Então, quantidade de informação, quantidade de coisa que contém no bagulho. Então, se contém mais informação, vai ser mais difícil de descrever com o computador. Isso é uma questão para simular o universo. Se você tem dificuldade para simular um buraco negro ou a colisão deles, imagine para simular o universo inteiro. Tem um monte desses bagulhos. Então, é um sistema bem complexo, né? Então, eu fiz um vídeo sobre a questão de simulação do universo, né? Numérica, e mostrei que mesmo um sistema pequeno, clusters de galáxias com, sei lá, trilhões de partículas, é difícil de simular numericamente usando supercomputadores. O, que- o artigo que eu citei, acho que demorou uma semana para simular em um trilhão de partículas. Então, imagine simular o universo inteiro. Lloyd diz que no artigo, né, que nesse tema, né, de simular numericamente o universo, que seria necessário 2 elevado a 120 bits para simular o universo, né? Que é coisa pra caramba que a gente não tem no momento algo desse tipo, eu consigo fazer isso. E não é só. Existe a quantidade de informação, né? Imagine o algoritmo que teria que ser usado para fazer isso de forma eficiente, né? Porque adianta você saber o tamanho do problema, você tem que saber como resolver, né? Então, no geral, no ponto de vista computacional, a complexidade de buracos negros é algo extremamente importante. E o Susskind tem feito bastante. E o Harrison, né, tem feito bastante pesquisa nesse tema e eu não vejo muitas pessoas falando desse tema no momento, né? Então, para quem gosta de pesquisa acadêmica da área da física, ou como eu sou da ciência da computação, é um tema bem importante pra gente. Talvez
até permite algumas colaborações, né, entre físicos e entre matemáticos e entre pessoas da área de ciência da computação para tentar analisar mais esse problema. Então era isso, até o próximo vídeo.